gente. Eu acho que eu não deveria estar aqui hoje, porque eu estou com raiva. E eu vou falar de raiva. Quando a Mila que me chamou para falar desse tema, Mila, posso te confessar uma coisa? Eu só disse sim porque ele era tudo. Eu tenho muita dificuldade de pregar quando alguém diz o tema que eu vou pregar. Eu já fiquei sentado assim na cadeira esperando a hora de pregar, alguém estava cantando para eu entrar, e eu mudei. Porque eu sou assim, meu formato às vezes é na hora. E quando me dizem esse é o tema, eu sofro igual galinha que cria pato. Sabe por quê? E a galinha cria pintinhos. Quando ela vai para a beira do lago passear com os pintinhos, a natureza dos pintinhos já fica ciscando ali. A natureza do patinho é mergulhando na água. E colocaram um ovo de pato junto com os ovinhos dela, e ela achou o ovo. Ela não sabe que era pintinho, patinho, para ela que verdade. E botaram um ovo de pato, e quando ela foi passear na beira do lago, esse pintinho que na verdade era um patinho, quando viu o lago, mergulhou. E ela ficou desesperada, né? Eu fico igual galinha que tem pato, desesperado. Mas eu tentei fazer da melhor maneira. Eu fiz psicologia na Uninasal. E no Sinda de Arte foi estudar comigo lá. Acho que já no segundo ano. Acho que isso no segundo ano. Quando o Sinda chegou, eu disse para você, Lucinda, eu não tenho tempo de estudar, eu não sei por que eu estou fazendo esse negócio, é tão complicado para mim. E muitas vezes eu ia fazer a prova sem ter estudado, eu disse, Lucinda, me dá um teu resumo aí para eu dar uma olhada. Aí ela não dá tempo, eu vou ler para o senhor bem rápido, mas ele livra bem rápido o resumo dela. Eu fazia a prova aí, quando eu ia ver a nota, e Lucinda dizia, eu esborracho de estudar. Esse camarada chega em cima da hora, eu ainda consegui uma nota melhor do que a minha. Eu disse assim, né? É a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Eu até postei um dia desse recentemente aí. Eu fiz um teste de QI, eficiente de inteligência intelectual. E a professora, quando veio me dar o resultado, disse assim, Ney, já tem o seu resultado. Eu disse, quanto é a nota? Ela disse, eu disse, sei. Ela disse, eu acho que você está cansado, né? Eu já entendi a minha nota do meu jeito. Na escalazinha lá do deficiente. Marcamos para fazer um outro vídeo, eu resolvi não fazer. A série está baseada no filme Divertidamente. Já trataram aqui do mesmo texto, eu ainda assim, Tristeza, não sei o que. Quem foi Tristeza? Alegria foi o pastor Gerson. Não teve recurso, né? É o roxo. E eu fiquei com a raiva ali. Então vamos lá, vamos pensar aí. Quando a gente pensa nessas emoções todas ali, a gente precisa ter algumas verdades básicas na nossa cabeça. Eu e você temos todas elas. Negá-las seria uma ignorância da nossa parte, uma total ignorância. Mas eu preciso entender que elas existem dentro de mim. E eu creio que elas existem, eu preciso que elas vivam em um equilíbrio. Você já imaginou aquelas pessoas que vivem explodindo de alegria o tempo todo? Você olha assim e diz, essa pessoa não é normal.
Gente que vive o tempo todo com medo. Você olha assim e diz assim: o que está acontecendo? Gente triste, Anderson, o tempo todo triste. Tem problema com essa pessoa. Então, quando há um desequilíbrio nessas emoções, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Tem que admitir essa necessidade de pensar. Aqui eu fiquei, a raiva. Você imagina uma pessoa o tempo todo com raiva? Não. Então, qual é a primeira verdade? Elas precisam estar no equilíbrio. A segunda verdade é essa aí. Quem assiste o filme deve ter visto a existência de memórias base. E a garotinha, como é o nome dela? Riley. Vocês lembram, quem assiste o filme, que ela pega umas esferas e ela guarda essas esferas. E ela pega, eu peguei essa cena aí, que ela pega às vezes assim com um jeitinho carinhoso, né? Ela vem, ela abraça. O que são memórias básicas? Memórias básicas são as coisas que estão acontecendo comigo e com você. Mas elas impactaram tanto a nossa vida que elas estão guardadas na nossa memória. Algumas positivas nele, outras, infelizmente, negativas. Uma vez eu estava numa igreja pregando sobre acho que foi esse ano agora é sobre o aborto, né? O Quebrando o Silêncio. Violência obstétrica. Teve um ano aí que foi sobre violência sexual. Eu estava falando na igreja sobre isso aqui, de uma moça lá atrás, sentada no último banco. E ela chorava o tempo todo, gente, o que eu falava. Quando terminou o culto, todo mundo se despedindo ali, eu fui sentei perto dela e disse assim: escuta, eu posso te ajudar em alguma coisa? A pessoa chorava mais ainda. E chorou aí uns 25 minutos, depois que ela chorou uns 25 minutos, ela se recuperou um pouco e disse: não, o Senhor não pode me ajudar. Porque o que aconteceu comigo não tem como apagar na minha memória. Eu fui violentado pelo meu próprio pai quando eu tinha 3 anos, até os anos da minha. Quando é que isso vai sair da mente dessa menina? Nunca. Mas no filme eu entendi que nós devemos fazer um esforço para que as memórias básicas da nossa vida sejam as positivas. Que sentido? As negativas existem, não tem como a gente negar, mas faça um esforço para se dedicar, se lembrar, se esforçar para lembrar das positivas. Foi Salomão, o sábio, lá em Provérbios 3:21, está ali na tela, quem consegue ler? Júnior, você consegue ler? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Veja o recado, o conselho de Salomão. É como se Salomão estivesse assim: eu sei que nas nossas memórias bases tem coisas positivas e, por exemplo, eu estou falando aqui, eu tenho certeza que alguém está pensando, lembrando de alguma coisa ruim que aconteceu com você lá atrás. Se você pudesse passar uma borracha, você passava, mas não tem como passar. E parece que Salomão está entendendo que isso acontece com a gente. Ele diz assim: ei, te dá um conselho. Pega Deus para trazer a tua memória aquilo que me dá esperança. Eu sei que existem memórias ruins, mas pelo amor de Deus, faz um esforço para lembrar das coisas boas. Vou dar um exemplo aqui para casais. Eu me lembro exatamente da primeira vez que eu vi Yoga. Lá no interior, na cidade de São Silvério, não tem mais isso, em perto não tem mais. Tinha uma festa que acontecia. E na rua que Yolanda morava, tinha uma competição
de ver quem fazia guloseimas mais gostosas e colocava na frente da casa uma mesa de graça. Júnior, 0,800 para quem quisesse. Geleia de uva, de tudo que é geleia, que lá não muita uva, banana, manga, laranja, bolo de tudo que é qualidade, suco de tudo que é qualidade, e você podia passar lá e pegar à vontade. E o vizinho tentava fazer melhor que eu sei, assim eu ficava voltado. E um colega chegou lá em casa e disse assim: Oscar, disse assim, escuta, como nós vamos ser naquela rua que tem as coisas boas para comer, eu não sou muito de comer, mas essas coisas até dá para ir. Aí fui com ele. Quando eu cheguei em São Vicente Ferre, meu colega disse assim: escuta, eu vou te apresentar uma garota, mas eu vou te avisando, você não tem nenhuma chance. Eu me lembro que vinha aí, ó, até hoje eu lembro dessas. Quando eu me lembro desse Deus, realmente, eu achei que ia ser muita areia para o meu caminhão. E aí eu fui dar aquele beijinho no cumprimentar, lembra? Aí eu dei um lado, quando eu fui dar um outro beijo, errei o cálculo e bati na boca. Então não foi calculado, não foi premeditado. Eu fiquei tão vermelho, eu fiquei tão sem graça. Eu disse: desculpa. Ela falou: não, tudo bem. Mas, para sempre, coisa boa, aquele passeio que vocês fizeram. Aquilo primeiro de tudo que aconteceu. Salomão diz assim: faz um esforço para essas coisas virem para memória, senão tu vai ficar pensando só em coisa negativa. Aí a terceira coisa que a gente precisa ter quando fala de todas essas 5 emoções é que o filme também fala que essa garotinha ela tinha ilhas de personalidade. Se você não assistiu, precisa assistir para entender melhor. Ela tinha ilhas de personalidades. E de vez em quando ela ficava contemplando essas ilhas. Gente, dentro das ilhas que ela tinha, eu destaco 2. Era a ilha da família e a ilha do caráter. E você precisa ler sobre isso. É fantástico. Para a gente entender melhor isso, eu trouxe isso aí. Foi do G1. Ilhas desaparecidas. Não sei se dá para ler, está tão pequenininho. Tu consegue ler? Ler? As ilhas não são mais da forma originalmente que era para entrar na mas segue existindo, tais como Ilha do Retiro, Ilha do Leite. Vocês conhecem esses lugares? Eram ilhas bonitas. Eram locais turísticos. Holandeses, quando vinham aqui para Recife, eles faziam questão de vir nessas ilhas. O que é que resta da Ilha do Retiro hoje? O que é que resta da Ilha do Retiro? Continua. Outras como Ilha do Barulhinho, Ilha de Tomás Coque, só podem ser relembradas por meio de mapas e registros históricos. A Ilha do Retiro, bairro da área central do Recife, é conhecida por abrigar o estado do esporte. Foi um território que passou por um processo de aterramento. A localidade é ligada ao bairro João Bezerra, pela ponte Gregório Bezerra, e ligada ao bairro Paysandu, pela ponte da Rua Paysandu. E você concorda comigo que essas ilhas não têm mais nada de originalidade? Não só. Escutem, nós temos ilhas, família, personalidade, caráter, mas algumas coisas podem acontecer e desfigurar completamente essas ilhas da nossa vida. A ponto de alguém olhar para você e dizer assim: puxa, o pastor Emílio não é mais o pastor Emílio.
sobre o conhecimento. Porque o ambiente onde eu moro, as influências externas que eu sofro, podem modificar completamente a minha visão de família, de vida, de tudo que você imaginar. Inclusive a minha fé. E essa é uma lição que a gente tira aí. Aí a raiva é um assunto perigoso. A gente pode descrever como é a raiva lá? Dá para ler aí? Baixinho, vermelho, com muitos dentes e fogo na cabeça. Essa é a representação da raiva de Riley. Quando as coisas não acontecem conforme o esperado, a raiva entra em ação e domina a sala de comando do pensamento. Em diversas situações-chave, vemos a menina se render à raiva. O sentimento começa a ficar especialmente potente quando Riley cresce e entra na pré-adolescência. Essa é a raiva. Alguém conhece esse personagem aí? Alguém de vez em quando fica vermelho, com fogo na cabeça, bem trincado assim. No filme, não sei se você lembra, o primeiro momento que a garotinha ficou com raiva. Alguém lembra? Não? Quem quer lembrar? O primeiro momento que ela despertou o sentimento da raiva. Quem lembra? Qual foi o momento? Foi quando a mãe dela exigiu que ela comesse uma coisa. Quem lembra? Brócolis. Tinha que comer brócolis. E ela queria comer e ela ficou com raiva. E a vida é assim. Todas as vezes que as coisas acontecem do jeito que você não quer, ou não aconteceu como eu quero, a minha tendência é ficar com raiva. Eu não sei se você já parou para pensar em Jesus com raiva. Tiago? Essa cena aí lembra o momento que Jesus entrou no templo. Você lembra desse momento? Está lá em Mateus capítulo 21, verso 12. Eu até peço, se vocês tiverem a curiosidade, de ler esse relato no livro O Desejado de Todas as Nações. Olha o que diz o Desejado de Todas as Nações. Você consegue ler daí? Descendo silenciosamente e erguendo a sua cordéis, apanhando ao entrar no recinto. Manda aos vendedores que se afastem das dependências do templo. Com zelo e severidade nunca antes porém manifestados. Derruba as mesas dos cambistas. Claro que esse momento aí de ira de Jesus não tem nada a ver com a ira pecaminosa que a gente tem, né? Mas ele aí estava bem chateado com o que estavam fazendo com o templo. Ou não estava? Pegou um chicote, ele não chegou a bater em ninguém, diz o livro Desejado das Nações. Mas Deus chicotava para lá e para cá para demonstrar que ele estava bastante chateado. Então, ficar chateado com algumas coisas tem um lado positivo, porque pode representar um zelo seu. A raiva, ela pode acontecer em vários momentos da nossa vida, dentro de um parâmetro normal do ser humano. Por exemplo, eu estou no trânsito, indo me encontrar com você, que nós marcamos de 2 horas da tarde, já é 10 para as 2, o Waze estava dizendo que eu ia chegar 2 minutos antes do nosso horário, mas agora deu uma guinada e disse 15 minutos de engarrafamento. Como é que eu fico? Eu estou querendo fazer alguma coisa, mandar por e-mail, não tem internet, caiu, pulou tudo. Como é que você fica? Sorrindo? Você fica? Com raiva, chateado. Não existe a raiva dentro do normal. Quando é que a raiva se torna anormal? É quando você está e não tem motivo. Por que você está assim? Quando a raiva ela começa a acontecer dentro de você e nem você sabe o motivo, é hora de procurar ajuda. Você sabe. Então a raiva pode ter uma origem dentro de uma normalidade das coisas corriqueiras da vida, ou ela pode ter uma origem patológica. Eu posso estar doente e a minha doença se revela com esse sentimento de ficar com raiva, sem nada que acontece comigo.
Eu acho que vocês precisam expandir um pouco a tela aqui, né? Não sei, no computador para você ver. Para ficar um pouco maior. Tem como? Mas é só o seu. Ah, é só aqui, é? Alguém é capaz de dizer de onde são essas coisas aí? Qual o país? Quem falou Dinamarca? Foi você? Quem foi que me convidou para pregar aqui? Foi Milo. E você está no Brasil antes, quem foi que falou também? Foi o Gui? Também deve trazer para o lugar. Dinamarca. Considerado, são 3 lugares. Está considerado um dos lugares mais felizes da Terra. É um lugar lindo, muito bonito a Dinamarca. Mas você sabia que nem sempre foi um lugar de felicidade? Eu tive a curiosidade de fazer algumas pesquisas e descobri que houve um tempo em que o governo dinamarquês ele colocou no currículo das escolas uma matéria, e o nome da matéria era empatia. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa e se descobriu que a Dinamarca estava caminhando para ser um dos países com o maior índice de jovens e adolescentes deprimidos, desenvolvendo depressão e ansiedade num grau absurdo. E quando o governo viu isso, disse: nós temos que fazer alguma coisa. E cientistas da mente humana, professores, pedagogos, se juntaram, estudaram e disseram: não, a gente tem que colocar agora uma disciplina chamada empatia nas escolas. Minha gente, o resultado foi tão espetacular que a Dinamarca hoje é o 3º país mais feliz do mundo. Você pode estar pensando assim: pastor, o que é que tem a ver colocar uma matéria, uma disciplina, empatia na escola e alterar o índice de felicidade das pessoas? Eu vou explicar para você. Eles fizeram um mapa geral de irritabilidade. Por que as pessoas estavam tão irritadas na Dinamarca? E eles descobriram, Andrés, essas 2 coisas aí, de onde vinha a irritabilidade. Você pode ver as 2 aí? Você lembra de um exemplo que eu dei aqui de uma irritabilidade normal e uma raiva normal? Eu citei aqui. Engarrafamento. Eu não conheço ninguém que fica feliz com isso. Fica muito chateado. E eles descobriram que muita gente estava ficando na Dinamarca irritado sem motivo assim. E aí eles descobriram que a irritabilidade tem graus. Eu coloquei esses graus: leve, moderado e grave. Eles foram estudando e descobriram, gente. Fizeram testes com aparelhos no corpo humano e fizeram com que os meninos da escola saíssem para as ruas para fazer atividades, onde essas atividades levavam esses garotos a ajudar o seu próximo. E quando eles faziam alguma atividade que ajudava o próximo, os aparelhos detectavam lá um nível de felicidade. Então, servir ao próximo diminuía a ansiedade e a depressão e elevava o grau de felicidade. Por isso que eles colocaram na disciplina lá a matéria de empatia. Bom, vamos voltar aqui à Dinamarca. Né?
Você lê para mim lá, consegue ver? Desta maneira, desde 1993, a Dinamarca tornou-se a empatia de disciplina obrigatória no currículo educacional de todas as escolas do país. Se eu fosse do governo brasileiro, eu ia pensar nesse negócio. O que é empatia? Existe um conceito popular de empatia que é assim: empatia é se colocar no lugar do outro. Já ouviram essa definição? Mas quem é que consegue de fato se colocar no lugar do outro? Você conhece alguém que se coloca no lugar do outro? Não existe. Eu sou Edmir Tavares Marcelo, Brasil. Você nunca vai ser eu. Eu nunca vou ser você. O verdadeiro conceito de empatia é uma capacidade que Deus dá nele, a gente, de perceber, uma capacidade de percepção. Eu olhar para alguém e perceber que a pessoa não está bem. Segundo, eu vou até essa pessoa e eu me proponho a ajudá-la. Isso é empatia, gente. A me colocar no lugar do outro, nunca vou me colocar. Mas eu posso ter a capacidade de olhar para você, Douglas, e perceber que você não está bem, chegar para você e falar, Douglas, você faz alguma coisa para te ajudar. Isso é empatia. Eu me lembro do Vitor, meu filho que faleceu. Eu me lembro que uma vez a gente estava num encontro de jovens, e um rapaz da igreja presbiteriana, ele era um motorista dessas conduções de escola. De vez em quando o pessoal da igreja pegava a condução dele para ir para algum encontro e ele levava as pessoas, e muitas vezes ele só comprava combustível e a garotada lá pediu a ele. E ele estava lá vendo a garotada se divertir, tudinho, eu e Vitor sentados numa cadeira assim. Aí o Vitor disse, papai, ele tinha 3 anos. Ele disse, papai, aquele homem não está bem. Eu disse, que história é essa? Não, papai, ele não está bem. Eu disse, tu é Deus para saber que ele não está bem? Ele disse, papai, olha a carne dele. Eu vou lá falar com ele. Eu disse, cuidado com o que você vai dizer, senão ele vai pensar que eu falei alguma coisa. Criança dizendo isso, aí ele foi lá, arrastando a perninha dele, que estava com um problema na perna. Aí ele chegou e disse, oi. Aí ele disse, oi, Vitor. Ele disse, eu posso me ajudar. Ele disse, por que você está dizendo isso? Por que você não está bem? Aí o moço olhou para mim e eu fiz assim, nada a ver com isso aí. Aí o moço começou a chorar. Ele me abraçou e chorou. E ele disse, pastor, eu não estou bem. Minha filha está minha cabeça para baixo. Mas eu estava fazendo tudo para ninguém perceber, mas esse menino percebeu. Isso é a verdadeira empatia. É um dom que Deus dá a você, de você olhar para alguém assim e dizer, não pode até disfarçar todo mundo, mas ninguém não esconde. Não está bem. E aí você chega junto para ajudar essa pessoa. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Muita gente que está deprimido e ansioso mudaria de vida se encontrasse alguma forma empática de ajudar os outros. Não precisava de nenhum remédio, ia desaparecer. É um estudo que foi feito na Dinamarca, e é um estudo científico. Quando eu te faço bem mesmo, eu saio da tua presença, vivendo bem, ficando bem, eu saio da tua presença tão feliz, que a minha ansiedade, a minha depressão, eu deixo lá. Não é maravilhoso isso? É por isso que uma igreja, ela não deve ficar pensando só em se reunir aqui dentro. É bom demais a gente estar aqui, todo domingo, louvar a Deus, se encontrar aqui, fazer um lanche, depois é maravilhoso. Mas se essa igreja ficar só aqui dentro, não sair daqui para fora, para ajudar quem está precisando, nós vamos ser pessoas aparentemente felizes. O estudo era para ver como o estado emocional afeta o nosso comportamento diante do sofrimento alheio. E os resultados foram fantásticos. Você está mais perto, consegue ver aquela alegria que tem. A equipe da pesquisadora
na Universidade de Genebra, na Suíça, queria entender como as emoções influenciam a maneira como reagimos ao vermos os outros sofrer. Então, pesquisa é científica. Ela não é alguém dizendo eu acho que foi assim. É científica. Continua. Em outras palavras, Olha a conclusão dela no final. Ela usa muitos termos científicos. Aí eu peguei só essa, porque aqui está numa linguagem mais para a gente entender. Olha o resultado. em outras palavras, as emoções negativas podem reprimir a capacidade do nosso cérebro para ser sensível à dor dos outros. Explica aí. A descoberta é reveladora, pois mostra que as emoções podem significativamente mudar o estado do nosso cérebro. E que, ao fazer, nossos próprios sentimentos modificam a forma como reagimos a alguém. Não é maravilhoso isso? Isso é científico, gente. Aí alguém conta para mim, acho que isso não vai chegar na Bíblia, não. Que aqui eu não posso. Vamos chegar na Bíblia assim, gente. Vocês sabem na Bíblia quem é o maior exemplo de empatia? Quem é o maior exemplo de empatia da Escritura Sagrada? É o próprio Senhor Jesus. Ele morreu a morte que era minha, para me dar a vida que é dele. A Bíblia diz que eu nem digo nada, ele já sabe o que eu vou dizer. As coisas ainda estão no meu pensamento, elaborando, e ele já sabe o que está acontecendo comigo na minha cabeça. Quando você chegou aqui nessa comunidade, entrou naquela porta ali, pode acreditar, Jesus já sabia tudo o que estava acontecendo com você. Quando você sentou aí nessa cadeira que você está, o ser mais empático do universo já olhou para você e ele já sabe todas as suas necessidades. E ele se propõe a te abençoar e te ajudar. Porque ele sabe que fazendo isso, a felicidade retorna para ele. Não é comigo isso? Mas infelizmente, o mundo cristão sabe isso na teoria. E agora eu vou abrir a minha Bíblia de Lucas, eu vou terminar a lição. Nós temos um relógio do tempo, não estou vendo meu tempo, você já ele fala que já quer não me quer falar. Eu tenho 18 minutos ainda. Não, 5 minutos. Eu tenho 5 minutos. Leva o cara para nem querer dizer. Lucas 10, 30. Você está com a sua Bíblia aí? Pode pegar a sua Bíblia, por favor. Lucas 10, 30. Se você for lá no verso 25, tem o título da parábola que Jesus está contando. Qual é a parábola? O bom samaritano. No verso 30 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. E depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, o que é que ele fez? Ele veio empático, não foi? Ele foi empático? O que é que ele fez? Não fez nem viu. De igual modo, um levita descia por aquele mesmo lugar e vendo-o, fez o quê? A mesma coisa, passou de lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e vendo o que aconteceu com ele, compadeceu-se e aproximando-se fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, certamente ele foi a pé agora, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo? Se eu fosse colocar na linguagem da gente aqui agora, o empático daquele homem que caiu na mão dos ladrões. O intérprete da lei respondeu: o
porque usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Sabe qual é o maior problema da humanidade? É o nosso próprio eu. Nós temos dificuldade de nos preocuparmos com o nosso semelhante. Nós somos muito bons de teologia. Aqui estão dois homens, um levita e um sacerdote. Se tinha alguém que entendia de Bíblia, era um levita e um sacerdote. Se tinha alguém que sabia o que era amar ao próximo e amar a Deus, na teoria eram esses dois homens. Mas na hora de praticar, precisou de um samaritano. Como é o nome da senhora? Eneida. Uma Eneida. Um samaritano diante de um levita e um sacerdote. É um coitado. Um desprezado. Um rejeitado. Mas foi ele que ajudou aquele que estava caído. E sabe o que Jesus estava querendo dizer àquelas pessoas? Se vocês não forem empáticos, se vocês forem exclusivistas, egoístas, se vocês quiserem viver a vida de vocês sem pensar no semelhante, vocês serão pessoas deprimidas e ansiosas. Vocês podem ter dinheiro, podem ter tudo que vocês quiserem, mas jamais serão pessoas felizes vivendo egoisticamente. A gente só é realmente feliz quando a gente é empático, quando a gente ajuda as pessoas que estão ao nosso redor. E não pense que esse homem era rico. Júnior, eu fiz uma pesquisa sobre o valor que ele estava pagando aquela hospedaria. Era um valor muito pequeno. Muito pequeno. Não corresponde aos hotéis de luxo aqui do Porto de Viagem, não. É o que ele tinha, mas o que ele tinha, ele estava disposto a ajudar aquela pessoa. Aí Jesus disse àquele moço: vá e faça o mesmo. Mas eu quero terminar a minha mensagem aqui hoje, fazendo você pensar no seguinte: antes de pensar nas pessoas lá de fora, eu preciso pensar nas pessoas que estão mais próximas de mim. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa. Talvez essas pessoas sejam esses caídos no meio do caminho que estão precisando de mim. Mas vocês sabem o que é que esse aparelho aqui está fazendo com a gente, né? Se nós olhássemos um para o outro enquanto nós olhamos para o celular, já imaginou, Joãozinho? Como é o nome dela? Josa? Você já imaginou quantas vezes, se tu olhasse para ela, a mesma quantidade de vezes que tu olha para o celular? Claudinha, se Anderson tocasse em você, a mesma quantidade de vezes que ele toca no celular para ouvir mensagem, imaginasse quantas vezes ele te tocaria. Se nós dessemos a atenção àqueles que estão bem perto da gente, se nós dessemos a mesma atenção que a gente dá nas redes sociais, você já imaginou quanto nível de atenção a gente daria? E sabe o que você ia provocar nessas pessoas que estão perto de você? O felicidade. E essa felicidade que você provoca nas pessoas, elas voltam para você num nível ainda maior. Quanto mais você faz o bem para as pessoas, mais eles retornam para você. Mais você sai com a sensação de bem-estar, de dever cumprido. É algo impressionante. Eu queria que você pegasse a raiva, o rancor, o sentimento de mágoa que você tem, ou está nutrindo de alguém ou de qualquer coisa. Colocasse numa gaveta, pegasse uma dessas bolinhas que representam as coisas boas que já aconteceram na sua vida, potencializasse isso e saísse daqui com um sentimento assim: eu vou dar o meu melhor para as pessoas que estão perto de mim, principalmente e primeiro os de dentro da minha casa.
Aí, Júnior, esses dias eu conversando com uma pessoa que eu conheço há muitos anos e tenho liberdade de dizer a ela o que eu quero dizer. Tem gente que a gente fica totalmente curioso, né? Mas tem gente que a gente diz mesmo. E ela é uma dessas pessoas que eu posso dizer. Estava chateada com o comportamento da mãe. Ela descobriu, Júnior, uma adolescente, descobriu que a mãe estava usando crack. Era para a mãe descobrir que ela estava usando crack. Na moda do mundo hoje. Mas ela descobriu que a mãe. E ela ficou muito chateada com a mãe. E no dia seguinte era o aniversário da mãe. Ela disse: eu não vou dar um presente que eu comprei para ela. Aí eu chamei ela assim no canto e disse: interessante. O mandamento diz assim: honra teu pai e a tua. Não diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, se eles forem bonzinhos. Honra o teu pai e a tua mãe, se eles responderem. Não disse simplesmente: ama o teu pai e a tua. Eu disse para aquela menina assim: independente de qualquer coisa, é a sua mãe. No dia seguinte ela tirou uma foto entregando um presente para mim e disse: pastor, você me quebrou todinho. E hoje eu estou pregando um presente para minha mãe. E aproveitei para falar com ela que eu gostaria de que ela fosse diferente, fosse um exemplo para mim. E ela disse: filha, você está me dando essa blusa de presente, eu vou lhe dar um presente também. Eu lhe prometo que nunca mais eu vou usar drogas. Você percebe como a empatia, gera felicidade, gera um retorno positivo na vida da gente. Se você partir para uma briga, para uma encrenca, como o Pernambucano disse, não vai dar nada. Mas se você chegar para a pessoa que não está merecendo e dizer assim: eu perdoo você, que causa um impacto tão positivo que você não tem ideia. Você pode escolher falar bater. Mas se você escolher ser empático, você não vai ser arrependido. Amém? Tem alguém aqui que gostaria de dizer assim para você? Eu reconheço que eu preciso ser mais empático, mais empático. Sabia que às vezes até com a gente mesmo, ali no espelho, tem mais paciência com a gente. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso ser mais empático. Eu reconheço que eu preciso melhorar algumas coisas do meu temperamento, da minha maneira de ser, de agir. E eu queria sair aqui dessa comunidade hoje com algo assim dentro de mim, moldando para melhor. Eu quero essa capacidade de olhar para as pessoas e perceber que elas não estão bem, me prontificar para ajudá-las e depois de ajudá-las, me sentir feliz. Tem alguém que gostaria de pedir a Deus essa capacidade, esse dom, essa habilidade? Eu quero. Para expressar a minha gratidão a Deus que está aqui, o meu desejo de ser uma pessoa mais empática, eu fico em pé, demonstrando a minha vontade. Tem mais alguém que gostaria de demonstrar a sua vontade de ser uma pessoa mais empática?